Reportagem especial. Bem, ouvintes, como havíamos já informado, nós temos hoje a participação do advogado Domênico Giordani Dangui, que ficou conhecido aqui em Rio Azul como o advogado da Tsunami, né? Projeto ou processo Tsunami. E digo, doutor, que realmente isso despertou muito interesse, muita apreensão à população, porque estamos tratando da coisa pública até então. Inicio a nossa conversa, já quero dizer que, como jornalista com o meio de comunicação, obviamente dá direito às pessoas, se porventura que forem citadas aqui, manifestarem-se, enfim, quem decide quem está certo ou errado não sou eu, e, enfim, é a população que tira as conclusões e a justiça após a análise final. Mas aqui está, então, o doutor Giordani, que vai conversar conosco. Eu queria saber inicialmente, doutor, o senhor está há 2 anos aqui em Rio Azul, né? O senhor foi contratado pelo prefeito Silvio Paulo Girardi para assessorá-lo particularmente. O senhor é contratado da atual administração para servir da prefeitura. Qual que é a sua função junto à administração municipal? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cleito. Boa tarde a quem esteja escutando, ao público de Rio Azul. Enfim, essa primeira pergunta tua foi essencial para esclarecer essa situação, né? Eu fui convidado pelo prefeito Paulo Girardi para ser assessor jurídico do gabinete da Prefeitura de Rio Azul. Hoje, o meu trabalho, o meu foco, eu não estou advogando o prefeito, pessoa física, eu advogo para a prefeitura. A prefeitura é que paga o meu salário, a prefeitura é o meu cliente, né? O meu foco é que a investigação, enfim, que nós vamos conversar para frente, é referente à prefeitura. Como é que se chegou a essa questão da operação Tsunami? Qual foi o objetivo? Qual que foi o viés que se tomou para que... vamos fazer um processo de investigação. Por quê? A prefeitura foi lesada? Há indícios de que ela foi lesada? Ou para tentar descobrir alguma coisa que esteja errada, doutor? Enfim, quando o prefeito me convidou, eu comecei a fazer algumas investigações para ver se... A operação Tsunami é para fazer investigação, para ver se tem desvio de dinheiro público, do dinheiro do município em licitações. A primeira fase que nós estamos ingressando agora é em licitações, depois nós vamos ter uma fase referente, que seria a segunda fase, isso é a primeira mão que está te passando aqui, é referente a salários de funcionários públicos, se tem os títulos necessários ou não, né, concursos que foram feitos aqui no município de Rio Azul. Operação Tsunami, então, seria isso. Quando o prefeito me convidou, eu tinha uma certa desconfiança, mas eu vou investigar só o passado da gestão passada ou vou investigar a gestão atual? E foi daí que o prefeito me deu a carta branca, né? Foi uma das pontos principais para eu pegar essa empreitada, como se diz hoje, né? Carta branca para investigar a gestão atual e a gestão anterior dentro da prescrição para eu, como advogado, poder fazer alguma coisa. Não adianta eu vir com um contrato lá de 10, 15, 20 anos atrás e só perder tempo. Pois é, justamente isso. Nós estamos falando agora gestão anterior. A que período o senhor está se reportando, doutor? Esse processo de investigação da Operação Tsunami? Veja bem, eu tenho, a partir do último mandado, que seria o prefeito do Vicente, tem 5 anos, né, para não prescrever. Então, eu estou pegando desde 2008, se não me engano, né, vai até 2012. Então, esse período eu estou investigando, tá? E daí, automaticamente, o período atual agora do prefeito Girardi. Deixa eu fazer aqui um adendozinho, um abre aspas, nessa é sua colocação, doutor. Até para a questão de informação aos nossos ouvintes. Citando hipoteticamente. Digamos assim, eu sou o vereador. Eu, Cleito, sou o vereador na atual gestão. E apresento uma denúncia lá quero ingressar com uma denúncia da administração municipal, do município ao qual eu pertenço, referente a 4, 5, 6 anos atrás, a Câmara de Vereadores para iniciar um processo de investigação, uma CI ou depois uma CPI, enfim. Eu posso
como vereador, fazer isso? Ou existe prescrição? Veja bem, Cleiton, você, como vereador, você tem obrigação de fazer isso, certo? É o que eu falei para o prefeito. Prefeito, qualquer funcionário público que esteja hoje na administração, se ela vê alguma coisa errada, alguma coisa ilícita, ela tem obrigação de denunciar. É o que eu falei para o prefeito. É melhor o senhor ver o que está acontecendo na sua gestão e tomar as providências, por mais que doa na sua própria carne, na sua própria pele, do que o senhor saber e fazer vista grossa. Aí sim o senhor está sendo conivente. É bem diferente. Uma coisa é você saber da situação que está correndo e você não fazer nada. Funcionário público, os vereadores, eles têm obrigação de tomar as providências, né? É lógico que vai para um judiciário, vai se discutir, aí é outra situação, mas você como funcionário público, só para você entender, eu hoje, apesar de ser cargo comissionado, eu respondo pelos meus atos. O meu patrimônio responde pelos meus atos. Se eu for na prefeitura e fazer alguma maracutaia que comprovem que eu tive benefício com isso, o meu patrimônio pessoal responde pelos meus atos. É a mesma coisa os funcionários públicos, certo, concursados. Estamos ouvindo então o advogado Dr. Domênio Giordani Dangui. Vamos fragmentar agora, doutor, esse início do processo tsunami. O senhor tem um volume substancial de documentos, até onde eu sei, o senhor já fez essa juntada de documentação nessa primeira fase. Nesse primeiro passo seu, o que foi que o senhor conseguiu levantar, então, com relação à questão, por exemplo, processos licitatórios e a qual período? Na sua visão, que estariam com indícios de irregularidade? Primeiramente eu assumi um processo que o outro advogado que já estava, eu estou ocupando um lugar de um outro advogado que já existia, que era o Dr. Laércio. Ele saiu e eu ingressei nesse lugar. Não foi criada uma vaga na prefeitura nova na prefeitura, tá? Esse é o famoso processo das patrolas, né? Que o pessoal já tem conhecimento, enfim. Esse processo foi dado entrada. Como as partes ainda não tinham sido citadas, eu tenho como emendar. O que seria isso? Eu ainda colocar mais documentos antes das partes contestarem, apresentarem a sua defesa. Baseado nessa situação, eu comecei a investigar esse processo, comecei a investigar documentos dentro da prefeitura, né? E fiz a emenda onde você pode ver aqui o processo tem 68 arquivos, tem 600 folhas de documento de provas que foi anexada nesse processo da patrola, né? Se você quiser, eu posso explicar como é que funciona. Começa pela patrola da primeira licitação de 2010, tá? Essa patrola houve 2 concorrentes aqui no município de Rio Azul. Esses 2 concorrentes, está provado que é do mesmo proprietário, certo? Então, essas 2 empresas, não houve uma concorrência leal conforme precisa da licitação. Apesar de um dos sócios não estarem no contrato social, mas através de procurações e de outras declarações, comprova que as 2 empresas que participaram dessa licitação são do mesmo dono. Isso é ilegal? Isso é ilegal, isso não pode, né? Não haria disputa de preços. Então, isso é uma coisa que já está induzindo a um ganhador. Aí foi uma situação. Baseado nisso, eu comecei a ver valores. Essa patrola foi comprada por 420... Eu vou te dar valores aproximados, de cabeça eu não recordo. Foi comprada por 420 mil reais. Daí eu comecei a investigar. Na mesma época de 2010, eu consegui notas fiscais da mesma empresa, vendendo para outros clientes, essa mesma patrola, esse mesmo modelo, por 350 mil reais. Tá? Então, a princípio, uma máquina que valia 350 mil reais foi vendida por 420 mil reais, sendo que as 2 empresas que participaram da licitação são do mesmo dono. Mas isso não haveria uma justificativa plausível por essa diferença de preço, talvez por questão de região, doutor? Não tem nada a ver isso? É o menor preço? Não tem. O que eu entendo é que essa empresa, depois para frente vocês vão saber, é um grupo que montou uma estrutura para chegar nas prefeituras e fazer os acertos com os prefeitos para ganhar as licitações. Isso não foi, pelo que eu estou vendo, não foi só aqui em Rio Azul. Essa empresa ela fez licitação no Paraná inteiro, né?
Ela chegou com material um bem barato, que é chinesa, né? É bem diferenciado o valor dela, só que mesmo ela tendo um valor baixo, ainda tinha uma porcentagem que é onde vem a propina, que era direcionada à prefeitura. O senhor falou propina. O senhor está insinuando ou o senhor tem afirmação documental disso? Eu tenho afirmação documental, eu tenho testemunhas que participaram das negociações e sabiam das comissões que a prefeitura, ou enfim, na época o Vicente Solda e o seu Edson Blema ganhavam. É isso que eu questionava. A quem ia essas propinas que o senhor acabou de mencionar? Quem comandava as licitações ali era o seu Edson, que era o chefe das licitações, junto com o Vicente Solda, que era o prefeito, né? Era um combinado no seu gabinete, conforme depoimento, que tem vários depoimentos de funcionários públicos ali da prefeitura, que era acertado as licitações antes, e a hora que era para fazer o tal da licitação, o pregão presencial, era só de portas fechadas e simbolicamente. Né? O senhor está falando com base em documentação, provada, documentado, tudo isso, né? Sim, tudo documentado. Olha, Cleiton, eu quando vou pegar um processo, aliás, tem muita coisa que eu estou vendo que se não tiver fundamentação jurídica, eu não faço, eu não entro, porque não adianta nada eu falar e o juiz e o Tribunal de Justiça, se você não tiver fundamentação, provas, você só vai passar vergonha, e eu não vou passar vergonha. Né? Nessa questão dessas duas patrolas, o senhor está falando uma diferença aí de quanto em valor, então, doutor? Olha, tem mais um agravante ainda, nessa primeira patrola que nós estamos, né? Era para ser uma patrola nova, só que a patrola que foi entregue em 2010, ela foi fabricada em 2008, então essa patrola já tinha 2 anos de uso, e uma patrola na época, pelo que nós levantamos, no mínimo, ela ia custar de 220 a máximo 250 mil reais. Então, vamos julgar, uma patrola de 250 mil reais foi vendida por 420 mil reais. O que, no seu ver, então, não é descabido? Sim, está brincando com o dinheiro público, né, com o dinheiro do município. Tá. Além dessas questões, dessas duas patrolas, setor de licitação, que o senhor constatou alguma outra irregularidade, doutor, supostamente? Veja bem, só para a gente terminar o tema da patrola, que depois eu vou entrar em outros. Essa patrola é de conhecimento da população aqui de Rio Azul, que deu muito problema mecânico. Essa patrola mal trabalhou, a primeira patrola. Baseado nisso, a empresa ela trouxe outra patrola de reserva para substituir essa primeira até que consertasse ela. A patrola que foi comprada pela prefeitura foi arrumada e voltou. O que ocorreu? Daí ficou a segunda patrola que estava de reserva aqui, de vez de devolverem essa patrola, que estava emprestada para a prefeitura não ficar sem a patrola até que consertasse a primeira, o seu Vicente Solda abriu uma nova licitação para comprar a segunda patrola. E uma pessoa, se eu não me engano, do transporte, fez o edital, que é interessante isso, o edital, conforme as características do edital, a única patrola que se encaixava nessas condições era a patrola que estava no pátio, emprestada. Quantidade de horas, o modelo, a potência do motor, não teria como outra empresa vir concorrer nessa licitação. Baseado nisso, foi feita a licitação, né, que era o teto era 419 e pagaram 417 mil. Na segunda patrola, tá? Os mesmos donos no contrato social. Então, o mesmo grupo que participou da primeira patrola, da primeira licitação, são do mesmo grupo, os mesmos sócios, tá? O que chamou mais atenção é a primeira patrola já não prestava. Daí eles vêm e compram a segunda patrola. Como é que você compra um carro, o carro não presta. Daí arrumaram o carro na mesma cidade, dá um problema. Daí você vai e compra o segundo carro da mesma marca, do mesmo modelo. Aí, vamos continuar. Aí a segunda patrola foi comprada por 418 mil, se eu não me engano, certo? Essa máquina era uma máquina usada. Quando essa máquina veio para o pátio da prefeitura para fazer o socorro da primeira patrola, veio com uma nota de 273 mil, se eu não me engano, que é o valor de mercado dela. Mas ela foi licitada por 418 mil reais. A segunda patrola. E hoje, o que acontece? As duas máquinas estão lá encostadas, sucateadas, penso eu, né?
Eu já, semana que vem eu estou ingressando para fazer uma perícia judicial, vou pedir para o juiz nomear um perito, que venha fazer uma perícia nas duas patrolas para ver qual é o defeito dela, se é viável arrumar essa patrola ou não, e até para eu ter essa prova nos autos que eu estou atendendo, e depois libera essas patrolas para leiloar, daí fica a cargo do prefeito. O senhor citou em determinado momento, a inicial, doutor Jordani, na época do então prefeito Vicente Solda, no setor, o senhor citou também o Edson Klemba. Isso. Quem era o chefe de licitação naquela época, afinal de contas? O senhor conseguiu levantar? Olha, através dos documentos, através das testemunhas, o Edson Klemba, ele era o chefe, né? Aliás, ele ficou muito tempo na prefeitura. Eu entendo que a prefeitura, ela tem um câncer, tá? Ela tem um câncer há 15 anos, que se chama Edson Klemba, que é o chefe da licitação, tá? Troca-se prefeito, apesar que, pelo que eu entendo, o Vicente está aí acho que há 15, 16 anos, colocou para dar continuidade, né? Mas o chefe, quem manda ali nas licitações, era o Edson Klemba. O senhor usou o termo, me permita, né? Ressaltar, o senhor usou o termo aqui, um câncer. Por que essa denominação, doutor, com relação à pessoa em questão? Porque essa pessoa faz 16 anos, penso eu, que está tendo vantagem do seu trabalho, do seu emprego na prefeitura ali. Ele comandava, ele acertava os valores, ele acertava quem que concorria. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que ele mandava comprar as situações, a pessoa depois trazia o disquete, ele apertava, imprimia, está pronto, está aqui tua licitação, você ganhou, né? Esse posicionamento que eu tenho, eu não estou falando sem provas, isso está nos processos, né? Eu estou protocolando uma cópia lá na Câmara dos Vereadores, está no processo aqui no Fórum, né? Eu entendo que os maiores, com todo o padrão, perdão da palavra, os maiores sanguessuga que tem o município até hoje aqui foram o seu Vicente Solda e o seu Edson Klemba. Eu queria questioná-lo, na sua visão jurídica, como advogado, quem que seria, numa situação dessa, né, hipoteticamente falando, da minha parte, numa situação dessa, quem seria, na sua visão como advogado, o maior culpado, entre aspas, o gestor, o prefeito, que quem assina, ou o responsável pelo setor licitatório, ou a culpa seria meia culpa? Olha, você tocou numa situação interessante agora. A maioria das licitações que eu vi não tem assinatura do Vicente, não tem assinatura do seu Edson. Era aquela mentalidade, não sei se o jurídico, ou se eles não tinham conhecimento ou orientação jurídica, mas se eu não assinar, eu não faço parte. Só que eles esqueceram em situações que existe o processo de licitação, onde não tem as assinaturas deles, e depois tem uma segunda fase, onde é o financeiro, onde tem o empenho, onde faz o pagamento. Não tem numa situação, mas tem para pagar assinaturas, né? E essa teoria, tipo, eu não assinei, eu não sou conivente, eles são responsáveis pelos setores deles, né? Por mais que não tenha assinatura, se foi pago, a responsabilidade é do prefeito, e se houve a licitação, a responsabilidade é da pessoa responsável pela licitação. Doutor, só para encerrarmos a questão das patrolas, então hoje, o valor atual dos prejuízos das duas patrolas, na sua análise, ao município? Supera os R$2 milhões. É um valor alto? Sim, supera os R$2 milhões. Se você pegar o valor da época das patrolas, que para mim, vamos ver, aguardar a perícia, que eu acho que vai confirmar, as patrolas não prestam, né? Esse dinheiro corrigido hoje tanto é que o valor da ação é R$2 milhões. Tá. Nessa primeira fase de investigação, até o prefeito por várias vezes comentou, em oportunidades que foi entrevistado, com relação também a óleo, diesel, a combustível do modo geral. Nessa fase inicial desse processo da Operação Tsunami, o senhor chegou nessa fase já, doutor, não? Como eu te falei, Cleiton,
eu peguei primeiro esse processo que já tinham dado entrada e coloquei com as minhas palavras, com a minha petição, né? Eu estou investigando posto de gasolina, que é o que você está falando, que é um absurdo, mas na hora que eu tiver com o processo protocolado, nós vamos conversar sobre isso. Supermercados da região, materiais de construção, tem chão para gente aí, sabe? Tem bastante coisa do município aqui que salta aos olhos, né? Só que eu só vou entrar, me guardo esse direito de entrar quando tiver, para não criar expectativa, protocolei o processo, estou à disposição para dar entrevista, para daí esclarecer referente a cada assunto. Doutor, tudo que o senhor falou aqui, como é que está o relacionamento? Nós estamos numa cidade pequena, Rio Azul é 14 mil habitantes, as pessoas se encontram nas esquinas. Como é essa convivência com esse processo de investigação, com as partes envolvidas? Há algum dissabor já ou não? Olha, a população de Rio Azul aqui, eu já agradeci através do meu Facebook, o apoio, veio no meu escritório, pessoas que eu nunca tinha visto, que são daqui da cidade, estou recebendo mensagens pelo WhatsApp, inbox. O único desafeto que eu tenho hoje aqui, sendo que começou, eu nem tinha citado o nome de pessoas ainda e já começaram a me atacar, foi o Vicente Soda e o seu Edson, né? Me ameaçaram, eu já tomei as providências cabíveis, eu acho que já é uma coisa que já está para trás, e, enfim. Que tipo de ameaça, doutor? Primeiro, o Vicente postou uma certa situação referente à minha família, que eu sou filho do Oroval Dangui e meu pai tinha sido condenado por ser mandante num crime que ocorreu aqui no município. E talvez ele imaginasse que eu teria vergonha e era uma forma de eu ficar quieto, e eu não tenho vergonha, não tenho por que me esconder disso, tanto é que eu vim morar na cidade e estou dando minha cara para bater aqui. E depois veio um cidadão aqui no meu escritório, uma hora que eu não estava, e querendo intimidar, falou que se eu investigasse o Vicente Soda, a coisa fica feia para mim, né? Mas eu sou bem sincero, isso é coisa passada, eu não me impressiono com isso, é lógico que eu tenho, como advogado, eu tenho que tomar as medidas cabíveis, né? Não tenho que falar, eu não sabia o que tinha que fazer, e deixa agora na mão da justiça, enfim. Agora isso não interfere em nada nas minhas investigações. Certo. Bom, falamos um pouco sobre as licitações. O senhor mencionou na nossa inicial aqui a questão de salários. O que é possível adiantar sobre essa linha de investigação, doutor? Olha, não posso adiantar muita coisa, mas o que dá para ver é que tem pessoas que ganham 8, 10 mil reais aí e não tem os títulos, então não preenche os requisitos para estarem recebendo esse valor, né? Mas isso eu vou apurar com mais profundo. Isso. Na atualidade. Normalmente o que a gente vê em cidade pequena são dois partidos, né? Então tem um lado do prefeito atual e um lado do prefeito anterior, né? Então é interessante essa disputa, né? Então, infelizmente, isso ocorre, é uma coisa que eu acho que é a mentalidade da população que tem que entender, e se achar que está errado, então fazer as suas manifestações, enfim, né? Eu acho que hoje o povo brasileiro, com a internet, com o Facebook, olha o PT antes do Lava Jato e o PT depois da Lava Jato, né? Enfim, é uma mudança muito drástica, né? O senhor falou isso com referência, até uma questão curiosa, o porquê denominar a Operação Tsunami? Operação de tsunami, eu até estava conversando com o meu pessoal do escritório, é que o tsunami, ele chega, o que eu estou fazendo hoje aqui é para ficar marcado no município de Rio Azul, né? Eu estou fazendo uns processos que, por mais que o prefeito saia nas eleições que vem, né, entre outro prefeito, por mais que eu saia do cargo que eu ocupo, mas eu tenho a participação do Ministério Público, eu estou deixando tão bem fundamentado, tão bem instruída essa ação, que pode passar 2, 3 mandados de prefeitura até chegar ao final do processo, que esses processos vão ter um final em benefício ao município. Por isso que eu estou fazendo bem feito, para não correr o risco de daqui a pouco a população, infelizmente, colocar certas pessoas na prefeitura e esse prefeito querer segurar esse processo, querer, não, vamos acomodar, vamos desistir, não, é o Ministério Público, né? É bem interessante isso que você falou, não, por mais que eu saia, o processo vai andar. Certo.
O senhor mencionou, doutor, também, eu volto a questioná-lo. O senhor também disse, não é essa questão das patrolas, não é essa questão do processo licitatório, o senhor mencionou, tem questão de combustíveis, mencionou também supermercados. Aqui o senhor se refere superficialmente a isso, doutor? São empresas que forneceram à prefeitura, né? Todas empresas que participaram tiveram licitações com a prefeitura, supermercado, materiais de construção. São situações que a gente vê que nos processos licitatórios tem várias irregularidades, né? Só para te adiantar, tem de todas as formas imagináveis, tá? Já tem toda essa documentação? Sim. Se você olhar meu escritório, você está vendo que tem processo para todo lado. Muito bem, esse é o advogado Domene Giordani Dangui, falando conosco então sobre o processo de tsunami aqui em Rio Azul, que realmente está mexendo com a população, que estão falando da questão política, né, doutor? Sim. O que eu vejo nas pessoas me cobrando, a grande preocupação da população que eu vejo é que eu torno a falar, eu estou investigando, estou vendo, né? Mas a minha meta, a meta do prefeito, que teve a audácia e a coragem de me contratar, sabendo do meu posicionamento, é nós chegarmos na perfeição. Nunca vai conseguir chegar, mas bem próximo, para qualquer coisa, qualquer material que seja licitado hoje na prefeitura, seja ocorrida a concorrência, que seja comprado pelo valor justo. E conforme a situação, quando você fala que é da prefeitura, as pessoas querem cobrar mais caro, né? Eu acho que isso é do conceito é do Estado, é do município, quem vai pagar a prefeitura, até a prefeitura tem que cobrar caro. O brasileiro tem que parar com essa mentalidade. Se a gente não conseguir arrumar o nosso quintal, quem dirá lá em Brasília, gente? Para finalizarmos essa nossa primeira conversa, doutor, então em que estágio está agora processual esse processo aí da tsunami? Em que estágio está? Já está protocolado? Como é que está o andamento dele até aqui? O processo de tsunami, primeira fase, eles são vários processos de licitação. Patrola é um deles, né, que já está protocolado. O próximo passo é o juiz mandar o Ministério Público se manifestar, né, e em cima dar continuidade e mandar citarem as partes, né. E daí até dezembro aí eu pretendo entrar com pelo menos mais 3 ou 4 processos, que esses eu já estou investigando, já estamos levantando documentação para ingressar esse ano ainda. E questionando isso, né? Quanto tempo ia demorar? Então é um longa-metragem, então. Com certeza. Das licitações, tem muitas coisas pequenas que juridicamente eu estou dando prioridade para as maiores, principalmente para rever o dinheiro para o município, né? Mas janeiro nós vamos ter a fase aí de salários, vai ter várias fases conforme o que for aparecendo. Muito bem, quero agradecer a participação hoje, então, do advogado Dr. Domene Giordani Dangui, falando, então, como já havíamos anunciado, sobre esse processo de tsunami aqui em Rio Azul, que está sendo iniciado, esse processo de investigação. Repito aqui que esse veículo de comunicação, obviamente, como a liberdade de imprensa garante constitucionalmente as pessoas, que porventura tenham sido citadas, a se manifestarem. Obviamente, o doutor Dangui terá direito à réplica, à tréplica, e assim nós vamos aqui para frente. Eu, como veículo de comunicação, a minha obrigação é levar a informação. E as partes, a cada um buscar provar, na parte documental, enfim, da forma que melhor lhe convier, a sua versão dos fatos. Para que quem possa ganhar com tudo isso é a população e o município, não é, doutor? Com certeza, Cleiton. Eu agradeço também o espaço cedido à minha pessoa. Eu espero que essas ameaças, enfim, esses ataques pessoais, eu entendo que a pessoa, o momento agora é defender do que está sendo acusado. Eu acho uma fraqueza de ficarem atacando a minha pessoa. Isso demonstra o medo do que está sendo, do que vai vir, né? Mas eu agradeço a todos os que estão ouvindo, um abraço e até logo.